Olá, começa agora o programa Vejam Só, transmitido em tempo real pela Rede Internacional de Televisão para quase todo o mundo. O sinal da RIT alcança as 3 Américas, Norte, Central e do Sul, né? Portanto o Brasil inteiro, fora os outros países da América do Sul, o Norte da África, o continente europeu e boa parte da Ásia. A todos os nossos telespectadores, as nossas boas-vindas. Para discutir o assunto de hoje, a produção correu atrás de uma advogada, né, para falar da parte jurídica legal do tema. É a doutora Janaína Zanetti Stabenau. Espero que eu tenha acertado o sobrenome dela. Acertou. Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa Seja bem-vinda. Obrigada. E do outro lado, o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana e diretor do seminário José Manuel da Conceição. Como é que vai, reverendo? Tudo bem. Tudo bem? Firme? Boa noite. O senhor já conheceu a doutora Janaína? Boa noite. Vamos nos sentar? Doutora Janaína Zanetti Stabenau, assim que fala? Isso. É de origem? Alemã, mas... Pomerânia. Mais detidamente pomerânia. Eu exatamente. estive, esse final de semana, eu tive o privilégio de ser um dos oradores de um curso de seminário de ciências bíblicas lá no Espírito Santo e fiquei ao lado, né, do Dr. Ernie Seiber, que é luterano e que trabalhou com pomeranos. Ele falou bastante da comunidade pomerana. Então o senhor esteve ao lado dos parentes da família do meu marido. Pois? Todos eles são do Espírito Santo, na sua grande maioria. Então, a doutora Janaína, a senhora é advogada? Sim, eu sou especializada advogada. em alguma coisa? Especialista em direito de família. Direito de família. A senhora esteve recentemente no programa, Sim, né? sim. A senhora é cristã? Sim, sou adventista do 7º dia. O endereço da sua igreja? Eu comungo na Igreja Adventista de Moema, que fica na Avenida dos Chibarás. Não me recordo o número, se não me engano é 135. No bairro de Moema. Perto do shopping Ibirapuera. É. Muito bem. Obrigado pela sua Obrigado presença. pelo convite. Né? Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, o senhor é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso. Esteve aqui 1 ou 2 vezes já, né? Mais um pouco. O senhor é diretor do seminário José Manuel da Conceição. Isso. Leciona? Leciono Teologia Sistemática e sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, ali no Jabaquara, Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Muito bom. Aliás, essa avenida é muito legal porque tem as 2 presbiterianas e tem uma igreja de Cristo também na avenida. Tem. Né? E tem uma adventista também lá na ponta. Igreja Adventista. É verdade, a Igreja Adventista Lá fica em cima. na mesma avenida, né? É verdade. Leonardo da Vinci. É isso mesmo. Perto da farmácia ali, né? Isso, na virada. É que eu fui pastor da Igreja Presbiteriana Independente, que é vizinha da Igreja Presbiteriana. É verdade. Ali. Verdade. Né? Muito obrigado pela presença É uma alegria mais estar uma aqui. vez. Obrigado. O tema é difícil, mas extremamente urgente e sério. Como cristãos devem se posicionar em relação aos recém-adquiridos direitos dos gays e do PL, né, Projeto de Lei 122? Bom, tá bom. Essa foi a matéria da Carla Viana, como sempre muito boa, né? E só uma correçãozinha aí, né? Os jornalistas de hoje estão viciados em teriam sido, a cidade de Sodoma e Gomorra teriam sido destruídas e tal. Foram, né? Isso é um vício do jornalismo hoje para evitar processo. Então, por exemplo, fulano e tal foi preso porque teria sido flagrado roubando. Ele não teria sido, ele foi flagrado. Se ele roubou ou não, o juiz é que vai dizer depois, né? Mas o jornalista, para evitar, então, abusa do teriam sido. Mas a Sodoma e Gomorra foram, sim, destruídas. Inclusive, os arqueólogos comprovam esse juízo de Deus sobre as 2 cidades. Bem, doutora Janaína Zanetti Stabenau, ajude-nos, por favor. O que, como legisladora, a senhora diria para nós? A senhora também é cristã, casada, né? Sim, Tem filhos? casada, tenho uma filha, Beatriz, de 8 anos. Então, aí, em relação aos recém-adquiridos direitos da comunidade homossexual, né? E ao possível ampliação deles, né? Ad extremo, pelo projeto de lei 122, a senhora, como operadora do direito e cristã, como responde à pergunta de hoje?
Deixando de lado a parte polêmica, o direito ele serve e ele nasceu para trazer para dentro da lei todas as questões, situações do dia a dia que estão à margem da lei, que estão fora da lei. E as situações que envolvem relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, isso estava fora da lei, estava à margem da lei. E o direito tem que vir para abraçar isso, para legitimar, esses direitos, na verdade. Então, assim, o senhor citou bem no início, duas pessoas que convivem juntas, juntas amealham um patrimônio. Quando se separam, quando uma falece, quando uma adoece, quem vai cuidar desse patrimônio? Com quem fica, se eles não têm alguns herdeiros, obviamente não têm filhos até o momento, não têm filhos naturais, né? Com quem vai ficar esse patrimônio? Então, isso é uma situação que causa angústia para essas pessoas. Isso a gente só pensa na parte patrimonial, mas vamos dar um exemplo na área da saúde, né? As pessoas que convivem, que têm um relacionamento com pessoas do mesmo sexo, uma tem plano de saúde porque trabalha em uma empresa, a outra não pode ter porque não é casada formalmente, civilmente. Ora, se convivem juntas, se juntas contribuem para o crescimento do patrimônio, qual é o motivo? Isso nós estamos falando puramente em direito. Qual é o motivo dela não poder fazer parte, então, do plano de saúde daquele companheiro ou daquela companheira? Como dependente. Como seu dependente. Então, foi isso que o STF fez. Sim. Estendeu, reconheceu as uniões estáveis, né? Entre pessoas do mesmo sexo, como dando a elas os mesmos direitos que já dava às uniões estáveis heterossexuais. Exatamente. Eu vou ouvir claro. O pastor, porque eu sei que a senhora deixou para depois o outro lado, né, que é o PL 122. Reverendo Ageu Cirílio Magalhães Júnior, e o senhor como professor de teologia e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, dirigindo um seminário, aliás, um seminário que leva o nome do primeiro pastor brasileiro, né? Ordenado no Brasil. Que era padre, né? Era padre. José Manuel da Conceição foi padre. Verdade. Então, como é que o senhor responde a pergunta? Essa pergunta, olha, Heber, eu creio que o crente, se ele se vir diante de uma lei que vai contra a Escritura, o conselho de todo pastor que eu acho está nos assistindo vai ser para que nós desobedeçamos às leis. E nós estamos numa situação estamos às vésperas, se isso for aprovado, de desobediência civil mesmo. Porque a Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, o Supremo Tribunal aprovou a entidade familiar para os homossexuais. O PL 122 tem alguns absurdos que a gente deve tratar no programa. E um deles é proibir que as pessoas se manifestem contra a prática homossexual. E eu tenho observado os meus amigos pastores e muitos crentes que nós estamos prontos para ser presos. Se esse projeto passar, nós não vamos nos calar e vamos continuar chamando o homossexualismo de pecado, porque é isso que a Bíblia nos diz, não é? Então, o nosso conselho é esse, é desobedecer ao Estado se essa lei passar. E sermos presos se for necessário. Agora, em relação ao que o STF já fez, acho que nós não precisamos nos posicionar ou fazer nada contra, porque é uma regulamentação quase que patrimonial, né? Verdade, parece-me que não afeta as igrejas, essa entidade familiar. Embora, eu conversava com a doutora, é muito triste nós percebermos que agora abriu-se um espaço para a adoção de crianças. E a gente perceber que o Estado que deveria ser o guardião das nossas crianças, ele passar a entregar uma criança dentro de uma relação que aos olhos bíblicos e aos olhos de Deus não é uma relação saudável. Então essa decisão do STF não é tão tranquila assim como tantos líderes evangélicos vêm dizendo por aí. De forma alguma, e aliás, basta uma pesquisa rápida na internet para perceber alguns juristas do peso de Ives Gandra, por exemplo, mostrando que eles usurparam os direitos deles. Usurparam os direitos, aquilo que cabia, isso. Porque na interpretação desse jurista, eu não quero entrar em área da doutora, mas na interpretação dele, o Supremo, ele deveria decidir questões de dúvida, questões que estão no vácuo.
E lá na Constituição é bem claro quando determina-se que família é a união de um homem e de uma mulher. Onde é que está o vácuo? E é importante a gente perceber que a Constituição, ela diz que o Estado é o protetor da família. Por quê? Porque é por causa da família, que é a base da sociedade, que há a população para formar o Estado. Países europeus estão tomando medidas porque está faltando população, está morrendo mais gente do que nasce. Então, é um bem do país. Mas eles não querem imigrantes, né? Pois é. Mas eles incentivam para que haja povo. E a relação homossexual não gera povo, não gera prole. Então, por isso que a família é um bem do Estado e é protegida pela Constituição. Tá. Gerson Amorim de Souza, ele mora em Camaçari, na Bahia. Olá, pastor, e paz e graça para todos. Vejo que agora não é hora de a igreja orar, mas sim de agir, pois temos que combater as investidas de Satanás, que quer manipular o povo a apoiar essa lei que vai contra os princípios de Deus e contra a nossa Constituição Federal, tirando a liberdade de expressão, agredindo a família e querendo dar apoio a um grupo que não aceita a crítica. Vamos utilizar todos os meios de comunicação para combater esse absurdo que é esse PL 122. Vamos combater o bom combate. Abraço, Deus abençoe a todos. O L... Epa. O que aconteceu aqui? Esse negócio de computador aqui não é comigo, viu? Eu devo ter algum problema genético. O Wellington Abreu, de Casemiro de Abreu. Ele chama Wellington de Abreu e mora na cidade de Casemiro de Abreu, no Rio de Janeiro. É Abreu demais, né? Paz, Senhor, a todos os ouvintes. A palavra de Deus, ela é muito certa quando diz que o homem deve se unir a uma mulher, ao qual se torna uma só carne. Portanto, a lei do homem não pode prevalecer contra a lei de Deus, a paz. Bom, doutora Janaína, por exemplo, o Wellington, do jeito que ele fala aqui, está dando a impressão que o projeto 122 vai obrigar a gente a se casar, homem com homem e mulher com mulher, não é bem isso, né? Não é nada disso, na verdade. Então tá. Esse projeto, como eu dizia, ele veio para assegurar questões que hoje existem, de fato, mas que não estão abraçadas pela lei, né? Então, isso é a decisão do STF. Então... Não, mas o PL 122 é outra coisa. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele diz que nós devemos nos associar ou nos relacionar com uma mesma, com uma pessoa de um mesmo sexo. De forma nenhuma isso. Isso só vai acontecer por livre e espontânea vontade. Isso não vai ter uma obrigação legal de fazer isso. Assim esperamos, né? Agora, pelo projeto, doutora, ninguém vai poder censurar ou manifestar discordância de um comportamento homossexual. Do ponto de vista jurídico, seria equiparar, por exemplo, se eu demonstrar publicamente que não gosto da presença de pessoas da raça negra, eu sou punido. Sim. Né? Vai ser a mesma coisa? Eu creio que num grau um pouco mais acentuado, eu diria. Sério? Eu diria que sim. A ideia era manter, na realidade, a mesma questão do preconceito racial, né? Mas eu acho que isso tende a ficar um pouco mais apimentado, um pouco mais acentuado. Hoje, se você se refere a uma pessoa afrodescendente, se você olha torto, se você agride, se você a chama de nomes pejorativos, você vai ser processado, né? E pode ter uma condenação muito difícil. O mesmo vai acontecer com relação ao homossexual e a qualquer questão marginal, ou seja, todas as pessoas que se sintam marginalizadas, já nós brancos, ou seja, eu não sou tão branca assim, mas nós brancos que seremos uma minoria daqui no futuro, também teremos que ter uma lei própria para que nós possamos nos manifestar, para que ninguém nos chame de branco, de branquelo, de branquela, né? Então, essas leis, ela vem para, na verdade, fechar essas questões raciais, a questão comportamental. Então, é só para tirar as questões marginais. Reverendo, Reverendo Agil, por favor, explique para nós. A igreja, inclusive evangélica, combate o racismo, não combate? Claro, com toda força. Então, por exemplo, se alguém se manifestar contra a presença se sentir incomodado com a presença de alguém da raça negra e se manifestar, ela vai ser punida pela lei dos homens e também pela lei de Deus. Pela lei de Deus. Com toda certeza. E por que na questão homossexual não é a mesma coisa? Porque é totalmente o contrário. Uma pergunta para o senhor. O senhor escolheu
nascer do jeito que o senhor é? Eu não escolhi nada. Não escolheu. Então, raça é uma dádiva divina. Nós não escolhemos. Raça é sagrado, ninguém muda a nossa raça. O senhor escolheu nascer homem? Não. Também não. Sexo, gênero, também é uma dádiva divina. É sagrado. Então, mexer com raça, trocar raça, é atentar contra algo que Deus nos deu. Mexer contra o sexo, contra o gênero, é igualmente atentar contra algo que Deus nos deu, contra uma dádiva divina. Então, a maior jogada do movimento homossexual foi tentar incluir na lei de racismo o homossexualismo. Mas se a gente analisar, é justamente o contrário. Porque raça não se escolhe, é sagrado, é dádiva. Agora, trocar sexo pode, então. Da mesma forma como você agride o sagrado tentando trocar raça e nem dá, mas criticando uma raça, você agride aquilo que Deus nos deu, que é a sexualidade, que é o gênero masculino ou feminino, tentando trocar. Mas Rebelo, eles dizem que eles nasceram assim, foi Deus que fez eles assim. Pois é, Ele nasceu num corpo de homem com alma feminina, ou nasceu num corpo de mulher com alma masculina. Então, eu vou usar uma fala aqui do pastor Silas Malafaia, que aliás merece o nosso respeito pelo trabalho que ele tem feito nessa questão, né? Silas Malafaia, Júlio Severo, são dois gigantes que é digno de nota a gente falar do nome deles aqui. O pastor Silas fala com embasamento científico de que não existe ordem cromossômica que diferencie um homem heterossexual de um homem homossexual. A ciência não tem elementos para diferenciar. Você tem lá a ordem feminina e masculina. Então, isso é um sofisma, é uma enganação. Eles querem criar um terceiro sexo que nunca existiu. Deus fez macho e fêmea. Senhor, são 8. Então, Deus fez macho e fêmea, né? Quando nós batemos, não no homossexual, mas no homossexualismo, é nessa linha, é uma deturpação do que Deus fez. E eu diria, pastor, que não é apenas um pecado de pouca monta o homossexualismo. A Bíblia, há base para nós dizermos que o homossexualismo é um dos passos finais na queda de uma civilização. O homossexualismo é juízo de Deus sobre uma sociedade. E eu sei que isso que eu estou falando é muito sério, mas eu vou mostrar na Bíblia. Romanos capítulo 1, que é o texto clássico que a gente fala sobre o homossexualismo. Romanos capítulo 1 tem algo muito interessante na língua grega, que é o uso do verbo pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu o Novo Testamento em grego, que é um verbo que flexionado paredok. Não tem pouco. Ok. É o que em português aparece os entregou. É uma variação do pairedomi. E esse os entregou, que em português é até relativamente leve, na língua original é entregue a juízo, é ser entregue à cruz, à prisão, a um juiz, entregue à morte. E em Romanos 1 aparecem 3 vezes essa expressão, e o verbo forte lá no original. Aparece no verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Aparece no verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E aparece no 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O texto mostra então que quando uma sociedade se afasta de Deus, não glorifica Deus como Criador e se esquece dos seus princípios, Deus lança a mão e Deus entrega de forma condenatória a quê? A paixões infames, e as paixões estão mencionadas aqui, não é? Verso 26. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Homossexualismo feminino. Depois, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu conversava com a doutora que, analisando a história dos grandes impérios, há alguns elementos que mostram a decadência do império. E em todos eles a gente observa a presença de homossexualismo. E o texto dá base para mostrar que o homossexualismo é mais ou menos o fundo do poço.
É quando a pessoa, ela insatisfeita com Deus e tão distante de Deus, ela passa a tentar contra a própria criação, contra a própria forma com que Deus a fez, não é? Eu sei que é muito duro para um homossexual que esteja nos assistindo ouvir essas coisas, mas o texto de consolo é o texto que foi passado na voz do Cid Moreira, né? Lá em 1 Coríntios 6, porque tais fostes alguns de vós. Alguns coríntios, e Corinto era uma cidade moral, né? Havia até um verbo na época que era o corintizar, era praticar imoralidade. Tudo indica que alguns dos membros da igreja de Corinto haviam sido homossexuais, bêbados e todos os... Pois é. Então, Deus pode transformar. E o ideal de Deus é que o homem seja homem, a mulher seja mulher, constituam família e sejam felizes dentro do ideal de Deus. Pois é. Maria Alice Calioto, de Cianorte, no Paraná. Essas pessoas que são a favor dessa lei são os joios de que Jesus cita na Bíblia. Eles não sabem o que dizem. É só observar Romanos 1, né, o texto que o pastor acabou de ler. Nem os gays são culpados, mas sim vítimas dessa maldição que ninguém sabe exatamente por quê. Ao invés de atirarmos pedra, devemos orar e clamar a misericórdia de Deus do fundo do coração e com sinceridade na alma, para que Ele tenha misericórdia deles. Que o Eterno lhes abençoe e lhes guarde e que tenhamos atitudes de verdadeiros cristãos e não de fariseus. Deus nos guarde. O meu computador aqui está com... Eu devo ter feito alguma bobagem aqui. É por isso que... já sei o que foi que eu fiz. Errei aqui. Bom, vai assim mesmo. Alessandro Borges, de Carmo de Minas, em Minas Gerais. Paz e graça, pastor. Bom, penso que... Desculpa, Alexandre, mas o meu computador pulo, tá? Marcos Gomes, de Fervedouro, em Minas Gerais. Os crentes devem respeitar os gays como pessoas, mas pregar contra a homossexualidade. Lógico, né? Respeitar sempre. Aliás, doutora Janaína, um dos argumentos bastante fortes que circulam na internet a favor do projeto 122 e denunciando como inimigos da causa do projeto 122 o pastor Silas Malafaia e outros, né, que têm se posicionado, eles colocam as fotografias das vítimas que são espancadas na rua por esses grupos chamados de carecas, ou sei lá, skinheads e tal, né? Como se o fato de você ser contra o projeto 122 incentivasse, fosse você a favor, então, daqueles que espancam quem quer que seja, né? Especialmente os gays. Não é isso, é? Não, nós tivemos vários casos, inclusive, a respeito dos índios, né? Vários índios foram queimados, vários moradores de rua foram queimados também. Moradores de rua que, na verdade, também precisam de uma lei, de uma questão assistencial, de uma ajuda do governo, de um apoio estatal para se recuperarem e voltarem a ter a cidadania que todos temos direito. Então, na verdade, não é absolutamente isso que esse projeto propõe, né? A gente tem que deixar bem dividido essas questões para não entrarmos em outra seara. E ninguém está dizendo aqui de que o fato de você ser contra o projeto, você está querendo que tenhamos uma raça pura e a eliminação de todos os homossexuais do planeta. Não é exatamente isso. Aliás, não é nada disso, né? O que se quer deixar claro é que se grupos de pessoas que são minoria num estado, como os homossexuais, como os índios, como os negros, precisam de leis determinadas, de leis próprias, porque são minoria. É somente nesse sentido em que a PL existe. Mas como é que a senhora vê a questão do projeto 122 que vai punir quem se manifestar contra a prática ou o comportamento homossexual? Eu vejo de forma natural, porque já pune hoje a questão racial. Então, mas como operadora do direito, a senhora apoia ou é contra esse projeto? Eu sou contra toda e qualquer manifestação agressiva a qualquer pessoa. Da minha forma, se alguém vier e chegar e me agredir, eu serei contra. Se agredir um morador de rua, da mesma maneira. Um índio, da mesma maneira. Uma pessoa da alta sociedade, da mesma maneira. Eu, como operadora de direito, eu não posso ser a favor ou contra somente de um segmento da sociedade. Talvez, Heber. Eu não estou entendendo. Não está entendendo. Eu queria que a senhora explicasse de forma clara. Se a senhora fosse deputada ou senadora, a senhora votaria sim ou não ao PL 122? Eu votaria contra.
Eu votaria contra porque eu acho que não há necessidade de uma lei específica para eles, não há necessidade de uma lei específica para os negros, porque todos somos iguais perante a lei. Uhum. Mas a lei ajudou a coibir a discriminação racial, não ajudou? Ajudou. Mas, na verdade, só existe lei porque não há bom senso. Ah, tá. Só existe lei porque as pessoas não seguem os propósitos, os seus princípios naturais, são pessoas que nascem sem princípios, sem nenhuma ética. É por isso que existe a lei, é para segmentar, é para direcionar, para dar um norte, para que possamos então levar uma vida melhor em sociedade. Do contrário, seria impossível vivermos em sociedade. É verdade. E é muito confuso essa PL 122, né? A começar pelo nome, porque homofobia... se a gente buscar a definição, são pessoas, um homofóbico é alguém que odeia homossexuais e que agride homossexuais. Sim. E a sustentação deles é que essa lei veio para proteger, porque muitos homossexuais estavam sendo agredidos, então que se criasse uma delegacia especializada nesses crimes, não é? Mas agora você incluir nessa lei qualquer tipo de crítica contra a prática homossexual, quer dizer, você está chamando qualquer pessoa que se manifeste contra o homossexualismo de odiador de homossexual, de agressor de homossexual. E você nota, então, que a sociedade não está informada, né, dessas questões. Não, de fato. Deixa eu colocar aqui, ó, o Edio Rodrigues, de Vila Velha, no Espírito Santo. Boa noite, pastor Heber, graça e paz. A nossa Constituição é a Bíblia. Respeito a Constituição do Brasil, desde que não fira a Bíblia, respeitando e amando com o amor de Cristo os gays, porém, repudiando seus atos. Que Deus tenha misericórdia no Brasil. Um abraço a todos os participantes do programa. Já que você falou, Edio, que a nossa Constituição é a Bíblia, deixa eu cumprir a promessa que eu fiz no começo do programa. Se você é meu seguidor no Twitter, você já viu isso ou pode ver lá no Twitter. Se você não é meu seguidor, entra no site vejamsó.com.br, lá tem o link para você se tornar meu seguidor no Twitter. Eu postei lá o endereço eletrônico do pronunciamento da Aliança de Batistas do Brasil, né, que é uma instituição batista de caráter ecumênico, que tem uma carta de princípios datada de 2005 e que, num documento bastante longo, apoia e bate palmas de pé para a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, dizendo que, eu vou só ler um trecho para você, Aliança de Batistas do Brasil. Eu fiquei pasmo. Sei que essa Aliança de Batistas do Brasil não representa os batistas, mas não vi nenhuma manifestação dos batistas para esclarecer o assunto. Então eu acho perigoso, tá? Se você quiser o documento todo, entra no Twitter, como meu seguidor, né, que você vai ter acesso. No item número 3, diz assim: em terceiro lugar, e do ponto de vista estritamente teológico, desejamos tornar pública a nossa posição de que, com o reconhecimento dos direitos civis da união estável de pessoas do mesmo sexo, os princípios evangélicos da vida com abundância, da dignidade humana e da justiça, amplamente defendidos pelas Escrituras Sagradas, são profundamente afirmados. Compreendemos que decisões legais, como a que está em questão, ajudam a dirimir o senso de indignidade daqueles e daquelas que em nossa cultura cristã patriarcal têm sido considerados impuros e cuja opção, até o presente momento, tem sido os guetos de nossa sociedade, pautados na atitude de Jesus de Nazaré, que sempre subverteu as formas com que as instituições religiosas de seus dias tratavam os impuros, relativizando dogmas milenares e chamando as pessoas a uma nova atitude frente àqueles excluídos. A Aliança de Batistas do Brasil compreende como uma boa nova, uma boa notícia, o fato de que as pessoas identificadas sobre a rubrica LGBTS, ou lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e simpatizantes, estejam sendo incluídas no ideal de equidade social defendido pela Constituição Federal Brasileira, né? Também compreendemos teologicamente que eventos como a decisão unânime do STF ajudam a corroborar aquele que certamente
é o maior princípio evangélico de todos, que é a defesa e a prioridade da vida, né? Eu repito, esse documento é um documento longo, vou ler de novo aqui a origem dele. Ele é assinado por Ódia Barros, presidente da Aliança de Batistas do Brasil, que é uma instituição batista de caráter ecumênico, cuja Carta de Princípios foi elaborada em 2005. Né? Isso aqui está na internet, quem quiser ou pesquisa Aliança de Batistas do Brasil no Google, ou entra no Twitter, lá no meu Twitter tem o link para esse documento. Você vai direto no documento lá, não tem problema. E para achar meu Twitter, é só no site Vejam Só, é só clicar lá, né? Siga o Pastor Heber no Twitter, que você terá acesso a tudo isso. Eu gostaria realmente, e pretendo até fazer um debate aqui, né, sobre esse assunto, porque eu duvido, posso até estar enganado, né, reverendo? Mas eu duvido que a Igreja Batista, as convenções batistas e os organismos batistas estejam endossando esse aplauso não está mesmo. De pé, né, da decisão do STF nesses termos. Então, tá dado o recado, vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem. Voltando com o programa Vejam Só, lembrando aos telespectadores que o trecho do documento que eu li no bloco anterior não é da Convenção Batista, é de uma chamada Aliança de Batistas do Brasil, que eu não sou batista, sou da Igreja Presbiteriana Independente, mas sei perfeitamente bem que as igrejas batistas não estão assumindo a posição que essa tal Aliança de Batistas do Brasil está divulgando. Então é preciso que essas instituições se manifestem. Alguém escreveu aqui dizendo que a convenção já se publicou um documento, mais ou menos na mesma linha das outras igrejas evangélicas, valorizando a família e tal, mas é hora de se pronunciar especificamente sobre isso aqui, né? Porque o nome da Igreja Batista foi mencionado e usado, e está sendo usado para produzir algum tipo de confusão. Essa é a minha opinião, tá? Por isso mesmo que eu estou trazendo esse assunto à baila, né? E nós vamos ouvir o que a repórter Carla Viana apurou lá no Reduto dos Evangelhos em São Paulo a respeito do tema de hoje. Vejam só. Na sua opinião, como os cristãos devem se posicionar em relação a esses recentes direitos adquiridos pelos gays e principalmente a esse projeto de lei 122? Deve se opor, né? Porque nós temos que preservar a família. Isso não é uma questão cristã, sim da sociedade. Hoje eu até postei no meu Facebook, eu sou missionário da minha igreja, que todo cristão deve se opor contra esse tipo de projeto, que como advogado também vai prever pena só de você se manifestar contra qualquer tipo de gay, lésbica ou qualquer tipo de pessoa que seja ligada a esse projeto. Eu acho que a gente tem que manter os nossos princípios cristãos, né? E eu acredito que não é um preconceito, é um conceito, né? Que nós temos, né, que ter, né? Não é nenhuma predisposição contra os homossexuais, mas sempre contra o homossexualismo, né? É isso. Eu não concordo, porque a gente foi criado no outro sistema, né? Eu tenho 70 anos de idade, então naquele tempo que eu fui jovem não tinha isso. Então, não é agora que eu vou acostumar com isso. Mas cada um segue a sua vontade. Agora, como eu sou cristão, o meu dever é encaminhar os meus filhos, os meus netos pela Bíblia, a palavra do Senhor. O Jean Paulo Poisky, de Joinville, em Santa Catarina. Creio que devemos respeitar o ser humano, pois Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Sendo assim, nós como igreja devemos estar preparados para ajudá-los com base na palavra de Deus, para que recebam uma nova vida em Deus. Aí é que está, né? A gente vem falando disso e tal, sempre, mas desliga o ar lá para mim, seu Maurinho. Por causa do barulho. Por exemplo, não vi gritaria, assim,
pelo menos no grau que deveria ter havido, quando o Conselho de Psicologia começou a caçar o registro profissional de psicólogos, né, que eram procurados por pessoas que queriam ajuda para deixar a homossexualidade, e esses psicólogos ajudavam, eles eram caçados. Se eu procurar o psicólogo para assumir a homossexualidade, o psicólogo é obrigado a me ajudar a assumir que eu sou homossexual. Mas se eu procurar o psicólogo, que eles, olha, eu não quero essa postura, eu nasci homem, eu quero ser homem, né? Agora por essa ou aquela razão e tal, fui abusado ou isso ou aquilo, eu acabei assumindo um comportamento homossexual, eu quero me libertar disso. O profissional não pode, porque ele perde o registro. Verdade. Perde o registro. Isso é fruto de quê? É fruto do lobby dos homossexuais. Claro. E está lá. Se você é o psicólogo ou psicóloga, sabe do que eu estou falando, não é? A senhora deve ter ouvido falar disso na... Sim. É que a minha fala vai ser muito repetitiva, porque eu não posso deixar de observar que ele sendo negro, ele sendo homossexual, ele sendo de qualquer origem ou de qualquer orientação, ele tem que ter o seu direito assegurado. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer nunca. Qual direito? O direito de, por exemplo, em caso de um casal do mesmo sexo, amealharem o patrimônio em conjunto, como eu já havia dito. A questão do INSS, de uma possível pensão, de um possível benefício. A questão também da seguridade privada, do contrato de seguro com a empresa, se ele pode ser dependente ou não daquele companheiro ou daquela companheira. Por exemplo, a questão dos hospitais, de poder ou não aquela pessoa ser considerada como companheiro e acompanhante daquele doente. Então, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Em relação à adoção de crianças, um casal ou mesmo uma pessoa sozinha pode adotar uma criança. Sim. Né? Um casal homossexual agora vai poder. O juiz não vai poder vetar o direito desse casal homoafetivo de adotar uma criança. Como é que a senhora vê isso? Ao que tudo indica, eu acho que essa é a tendência mesmo, de pessoas de forma singular já podiam adotar e agora com relacionamento do mesmo sexo poderem adotar. Inclusive, um julgamento que estava suspenso, estava paralisado, né, nos tribunais superiores, foi retomado e foi então dada a essa família de mesmo sexo a adoção de uma criança. Sim, né? mas eu queria saber a opinião da senhora. Do ponto de vista particular, claro, eu entendo que isso não deve acontecer. Mas pelo ordenamento jurídico, o juiz não pode mais vetar. Não porque pode. Eles podem vetar por outras razões, como vetaria para qualquer outra pessoa, mas não pela orientação sexual do casal. Sim. O meu ponto de vista pessoal não deve implicar... Aí a preservação dos direitos de Sim. quem age errado é que é problema. Não é uma questão de agir errado. Se isso Por exemplo, é possível vamos hoje... supor o seguinte, deixa eu fazer outra pergunta. É óbvio que ser homossexual não é crime, eu sei, é evidente. Mas vamos imaginar, alguém que cometa crimes e amealhe patrimônio. Sim. Né? A lei dispõe sobre como lidar com esse patrimônio? Sim. Como é que se lida? É dele? Não, não é dele. Pois é. Por quê? Porque foi amealhado de forma incorreta, por meio de algo que não é legítimo. Sim. Então, por que é que a lei então deve proteger os direitos de quem age de forma ilegítima? Ou o comportamento homossexual não é ilegítimo, reverendo? Não, é totalmente ilegítimo para nós que seguimos a palavra de Deus. Então tá bom. Então eu só queria essa base. Do ponto de vista da palavra de Deus, doutora Janaína, a senhora que é cristã, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se o casal homossexual tem um comportamento ilegítimo, por que os direitos decorrentes dessa união devem ser preservados pela lei? Porque o direito não pode virar as costas para os fatos. Pessoalmente, isso eu tenho uma opinião. Como advogada, isso não pode acontecer. Vamos dar um exemplo muito prático. Eu e o senhor compramos um terreno juntos. Nós somos amigos, compramos um terreno juntos. Somos, então, condôminos desse terreno, somos sócios desse terreno.
ou eu venho a faltar, ou o senhor vem a faltar, ou então simplesmente resolvemos nos separar. Não queremos mais ter esse terreno junto. Qual é a forma dessa divisão? Hoje temos regras no direito civil que nos abraçam nessa situação. E isso acontece também na situação homoafetiva. São pessoas que juntas compraram um apartamento, que juntas... Então por que o ordenamento jurídico para a sociedade, como essa que a senhora acabou de descrever, não serviria para atender às necessidades do patrimônio gerado por essas uniões? Por que tem que se dizer, não, nós reconhecemos como legítimas as uniões homoafetivas? Isso aí é fruto de lobby. Para mim está muito claro. A senhora acabou de deixar claro para mim. Porque nós dois só temos um interesse jurídico aqui, um interesse comercial. As pessoas que se relacionam de um mesmo sexo, ou heterossexuais, ou homoafetivos, têm o afeto. É mais um componente nesse relacionamento. Então o STF reconheceu a família homossexual equivalente à família heterossexual. Foi isso que o STF fez? Ele equiparou a união estável heterossexual à união estável homoafetiva. Deu a mesma equiparação. Tá bom. Reverendo Agil, que implicações isso tem para a igreja? Uma família constituída por homossexuais, legitimada pelo STF, quer se filiar à sua igreja, quer se batizar, como é que faz? A igreja não vai aceitar. Nós não vamos reconhecer um ato ímpio do Estado e algo que atenta contra as Escrituras. Tirando algumas correntes aí mais liberais, eu não conheço igreja evangélica que vai receber na sua membresia, igreja evangélica séria, alguém que seja homossexual, muito menos um casal, porque isso está contra a palavra de Deus. E eu acho que um tema interessante nesse debate... Eu vi muita gente comemorando a laicidade do Estado. Finalmente o Estado se mostrou laico. Mas é interessante essa discussão porque o Estado é laico, isso é, o Estado ele não é unido a uma religião. Não é? Há a separação de igreja e Estado, mas ele não é ateu. E as leis não são neutras. Não é? O senhor mencionou aí os lobbies, e eles acontecem mesmo. Não é porque uma lei foi feita que agora ela é pura e neutra e isenta de pressupostos, de ideias que vêm por trás. Porque as leis são feitas com pressupostos. Então, primeiro, o Estado ele não é ateu. O Estado é laico, e laico significa que ele respeita todas as religiões. Segundo, as leis têm pressupostos. O legislador tem pressupostos filosóficos, religiosos, ideológicos, às vezes de benesses próprias, egoísticas, mas nós temos que atentar que a gente está num país de maioria cristã. Então as nossas leis vão refletir valores cristãos. Assim como no Estado muçulmano, as leis vão refletir valores muçulmanos. Não é à toa que a nossa Constituição, ela considera a propriedade privada, a família, o direito de expressão, a própria separação de Estado e Igreja. Então, o nosso Estado é laico, mas não é ateu. E os evangélicos são parte da formação, não só evangélicos quanto católicos cristãos, da formação das leis. Agora, não é porque um grupo está agindo e fazendo lobby que tem que se criar uma lei específica. Porque daqui a pouco vão surgir grupos pedófilos, como na Alemanha já surgiu, defendendo que relações sexuais podem ser feitas aí a partir de 12 anos ou menos, e aí o Estado vai criar leis para defender os pedófilos. Então, há valores e há pressupostos por trás das leis. E as igrejas não podem tirar a sua espada dessa luta. Tem que ir até o final e, se passar esse projeto de lei, tem que resistir. Porque nós temos uma herança, pastor Heber, de resistência mesmo, né? Começando da Bíblia. Você pega Daniel, impedido de orar, quando ele sabe que o imperador assinou o decreto, o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai lá no quarto orar de janelas abertas. Os amigos de Daniel são obrigados a se curvar diante da estátua, não se curvam. E dão uma resposta belíssima ao imperador, né? Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos aos seus deuses. Está na hora do povo evangélico dizer isso para os nossos senadores. Se Deus quiser nos livrar desse famigerado projeto de lei 122, ele pode nos livrar. Se não quiser, fiquem sabendo, os senhores senadores, que nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos trocar aquilo que nós queremos. Você quer ver um exemplo cristalino? O senhor falou que o Estado é laico, né? Laico coisa nenhuma. Na prática não é não.
tá? Eu vou dar um exemplo cristalino. Olha só, a Marcha para Jesus, que é um evento internacional e que ocorre em São Paulo há muitos anos, teve que mudar de endereço para não atrapalhar o trânsito. Mas a Marcha Gay não. Ficou na Paulista. Ficou na Paulista. Exatamente. Apesar das promessas e tal, né? Ficou na Paulista. Porque gera muita renda para a cidade. Gera muito lixo, né? É só pegar uma emissora de jornalismo, né? E mostrar o que acontece depois da passagem da Marcha Gay e depois da passagem da Marcha para Jesus, você vai ver a diferença brutal e absurda que tem. E os evangélicos não geram renda, né? Com seus canais de televisão, com suas rádios, seus jornais. Os evangélicos não pagam imposto. Pois é. Os evangélicos não consomem, né? Aliás, deixa eu avisar o telespectador, eu já consegui aquele estudo da agência de publicidade que eu falei alguns dias atrás. É um estudo que foi premiado, inclusive, né? Amanhã, eu já vou colocar no site do Vejam Só. Na parte da tarde você pode consultar na aba Prisma, vai estar lá. É uma pesquisa feita por uma agência de publicidade não cristã, que constatou que os evangélicos, que são tão discriminados pelas agências de publicidade, ninguém quer fazer publicidade em canal evangélico, porque diz que é tudo analfabeto, tudo ignorante, todo mundo só pensa no céu e não sei o quê, né? Enfim, essa agência, com pesquisa científica, provou que os evangélicos é o povo mais crítico, lê muito mais do que o não evangélico, até por causa da Bíblia, né? Enfim, e tem um potencial de consumo muito maior do que os outros segmentos. Enfim, amanhã isso vai estar no site, tá? O Weber, se me permite, talvez quem está assistindo a gente ache que essa lei só vai afetar os religiosos, mas isso é uma mentira. Quando a gente pega a lei, por exemplo, o artigo 4, diz aqui o seguinte, que haverá pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem dispensar direta ou indiretamente um funcionário. Então, em termos práticos, se eu tenho um funcionário, se eu tenho uma microempresa, ou se eu tenho ou alguém que tem alguém trabalhando em casa e a pessoa não está executando bem o serviço e eu penso em demiti-la, se for um homossexual, ele vai poder vir para cima usando isso para processar, não só processar, mas reclusão de 2 a 5 anos. Não, daqui a pouco vai ter cota. Escuta o que eu estou falando. Daqui a pouco vai ter cota, como já tem cota nas universidades para negro. Sim. O negro pode até ser rico, mas não interessa. Ele é negro, ele tem direito à cota. Devia ser cota social e não racial. Exatamente. Né? Mas vai ter cota para homossexual, você vai ver. Outra coisa aqui, o artigo 8º deles lá. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público. Uma escola, por exemplo, que o diretor está querendo manter a ordem e não quer que os alunos namorem na escola. Se for um moço e uma moça, ele pode impedir. Mas se for um casal de homem-homem, mulher-mulher, ele pode ser processado. Quer dizer, se beijar uma mulher, o diretor pode proibir, mas não pode proibir de homem com homem. Não, aí ele vai ser processado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu quero lembrar aos telespectadores que o contato da doutora Janaína, da Igreja Adventista Sétimo Dia, e do reverendo Ageu, da Igreja Presbiteriana do Brasil, estão no nosso site e eles receberão agora um cachê que eles não precisarão trabalhar pro resto da vida e nem durante o milênio. Né? Se Jesus reinar aqui, é que o reverendo Ageu é a Eu acredito no milênio. Né? Não? Agora, estamos no milênio. Então. Não precisa mais trabalhar o resto da vida porque o cachê é muito bom. Então eles vão responder todos os e-mails, vão atender você com o maior prazer e satisfação. O resultado da enquete. A decisão do STF, reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, 74% disseram que é errada, porque a união de pessoas do mesmo sexo tem de ser evitada. 15% responderam nenhuma das anteriores. E 11% responderam justa, que a decisão é justa, pois resolve problemas que já existem, como herança e divisão de bens. Muito bom. Para você que fica com a gente, que fica com a RIT, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.